Volodymyr Zelensky agradece o envio de tanques para a Ucrânia. Pentágono vai começar a treinar os soldados ucranianos. Irão decreta sanções contra personalidades e entidades europeias, mais de 30 visados pelas medidas de Teherão. A polícia espanhola tenta apurar se o autor do ataque a duas igrejas em Algeciras, que provocou um morto, era um lobo solitário ou se pertencia a algum grupo radical. Lula da Silva acredita num acordo Mercosul-China, mas a prioridade tem de ser a União Europeia, disse na visita oficial ao Uruguai. O presidente ucraniano saudou a decisão dos aliados naquilo a que chamou uma coligação de tanques. Zelensky agradeceu o facto de a Alemanha e os Estados Unidos terem concordado em enviar os Leopard 2 e os Abrams. Os peritos dizem que os tanques deverão ser suficientes para equipar 2 batalhões, mas levarão meses a chegar e a estar prontos a operar, uma vez que a formação é crucial para a sua utilização. A chave agora é a velocidade e o volume, a velocidade do treino dos nossos militares, a velocidade do fornecimento de tanques à Ucrânia, a quantidade de apoio dos tanques. Temos de formar um punho de tanques, um punho de liberdade que não permitirá que a tirania se levante novamente. Enquanto os tanques não chegam ao terreno, o Pentágono vai começar a treinar os soldados ucranianos. Estes tanques vão levar muitos meses a chegar e eu compreendo isso, mas os Leopard não vão demorar tanto tempo quanto os Abrams e não estamos a perder tempo. Enquanto adquirimos estes tanques, vamos estar a treinar as tropas ucranianas e o Pentágono vai começar em breve para que possam estar prontas a operar quando os tanques estiverem no campo de batalha. Kiev acredita que a chegada dos tanques será um ponto de viragem na luta contra a Rússia. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, volta a desvalorizar os tanques ocidentais, dizendo que eles vão arder como todos os outros. Enquanto isso, o presidente russo Vladimir Putin diz que o plano de enviar tanques para a Ucrânia é extremamente perigoso e põe em causa a possibilidade de conversações de paz. O Irão anunciou sanções contra mais de 30 indivíduos e entidades europeias. A medida é uma resposta às recentes sanções europeias contra funcionários iranianos ligadas à repressão dos protestos a nível nacional. Entre os visados estão o Procurador-Geral britânico e o chefe de pessoal do Exército, vários parlamentares europeus e oficiais militares europeus, para além do intelectual francês Bernard-Henri Lévy, e 3 funcionários superiores da revista satírica francesa Charlie Hebdo. O eurodeputado holandês Thijs Rutte, incluído na lista negra de Teherão, disse à Euronews: Penso que estão em pânico e que se sentem muito fracos. Por isso mudaram para este tipo de medidas. E é estranho que o regime pense que pode silenciar o Parlamento Europeu. O contrário é verdade. Estou ainda mais motivado para continuar os nossos esforços para chamar à Guarda Revolucionária aquilo que é uma organização terrorista que está a aterrorizar o seu próprio povo e também a utilizar métodos terroristas fora do Irão. O eurodeputado diz que ser sancionado por Teherão reforça o seu empenhamento e determinação em apoiar os iranianos contra o regime. Pessoalmente, não há muito impacto, porque me sinto ainda mais encorajado a continuar a apoiar os iranianos no Irão, que estão a resistir ao regime e a lutar pela liberdade. Assim penso que politicamente estaremos ainda mais motivados para dizer o que pensamos sobre este regime. Entretanto, o Irão alega que as últimas sanções da União Europeia aplicadas há uma semana violam a Carta das Nações Unidas. Os iranianos têm protestado contra o regime desde a morte da jovem de 22 anos, Mahsa Amini, em setembro. A polícia espanhola iniciou uma investigação para apurar se o responsável pelo ataque de quarta-feira a duas igrejas em Algeciras, no sul do país, se trata de um lobo solitário ou se pertencia a algum grupo radical. O atacante usou uma arma branca e provocou um morto e 4 feridos, um dos quais em estado grave, mas estável, e foi detido pouco depois. As autoridades admitem tratar-se de um caso de terrorismo.
O suspeito trata-se de um cidadão marroquino que, de acordo com a comunicação social espanhola, não é conhecido entre a comunidade islâmica local, pelo que se admite que o homem tinha chegado recentemente à cidade. Segundo o jornal El Mundo, o seu comportamento estranho e agressivo já tinha chamado a atenção da polícia. O incidente uniu a comunidade religiosa de Algeciras. Católicos e muçulmanos condenaram prontamente o ataque e o presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, apresentou as condolências à família da vítima mortal e desejou uma recuperação rápida aos feridos. Lula da Silva acredita no sucesso de um possível acordo entre o Mercosul e a China, mas a prioridade tem de ser a ratificação do acordo com a União Europeia. Foi o que o presidente brasileiro disse à chegada ao Uruguai no encontro com o homólogo Luís Lacalle Pou, que tem procurado um acordo com a China independentemente dos outros países do bloco. É urgente e necessário que o Mercosul faça o acordo com a União Europeia. Nós Pertencemos ao Mercosul e essa vocação não mudou. Moderno, flexível e aberto ao mundo. A visita oficial ao Uruguai terminou com um encontro com um velho amigo, o ex-presidente José Mujica. Espectador atento da situação na América Latina e no mundo, não deixou de comentar a situação vivida no Brasil. No Brasil não há uma luta entre esquerda e direita, isso é falso. O que há é uma luta entre a democracia com respeito e o autoritarismo. Essa é a grande contradição. No encontro, Mujica, que dirigiu o Uruguai entre 2010 e 2015, saudou a necessidade de defender os interesses globais da América Latina. Desta vez foram pacíficos os protestos na capital do Peru, Lima. Apesar da presidente do país, Dina Boluarte, ter apelado ao diálogo, os manifestantes continuam a sair às ruas contra a destituição e detenção de Pedro Castillo no mês passado, quando este era chefe de Estado do país, e após uma tentativa falhada de dissolução do Congresso. Desta vez a polícia não interveio e os peruanos, chegados de vários pontos do país, marcaram a sua posição sem a onda de violência que se tem assistido. Confrontos que já fizeram quase 50 mortes. As portas de Facebook e Instagram reabrem-se para Donald Trump. O antigo presidente dos Estados Unidos tinha visto as contas bloqueadas na sequência da invasão ao Capitólio em janeiro de 2021, mas a Meta, que gera as duas redes sociais, voltou agora atrás na decisão. De acordo com o comunicado do gigante da tecnologia, a suspensão foi uma decisão extraordinária tomada em circunstâncias extraordinárias, mas o público deve poder ouvir o que os políticos dizem, o bom, o mau e o feio, para fazer escolhas informadas. Ainda assim, prometem estar atentos às publicações de Trump. Em busca de um tesouro nazi nos Países Baixos, o Arquivo Nacional do país publicou recentemente um mapa desenhado à mão feito por um soldado alemão. Mostra o caminho para o que pode ter ficado enterrado na província de Gelderland durante quase 78 anos. A divulgação do mapa do tesouro mudou a dinâmica da pequena localidade. Não se sabe ao certo se o tesouro realmente existe ou se o mapa está correto. A única pista é o testemunho de um soldado alemão que esteve nos Países Baixos durante a Segunda Guerra Mundial e que foi interrogado no fim do conflito. Das suas declarações, este soldado alemão disse que estava em Arnhem com a sua unidade militar em agosto de 1944, quando houve um bombardeamento. Um edifício de um banco foi atingido, assim como o seu cofre, e todos os valores que estavam lá dentro ficaram espalhados na rua. Os soldados guardaram tudo o que puderam em caixas de munições, embalando tudo o que encontraram e mantiveram tudo escondido durante vários meses. Mas por volta de abril de 1945, à altura da chegada dos aliados, as coisas complicaram-se e decidiram enterrar o tesouro exatamente onde estavam. As autoridades dos Países Baixos começaram a procurar o tesouro em 1947, mas não encontraram nada.